É isso aí, muito bem, muito bem. Querido, o pastor Isaías já está de prontidão aí. Antes de passar a palavra para ele, do jeito que você estiver aí, vamos curvar nossa fronte, vamos falar com Deus. Soberano Deus, eterno Pai, nossa gratidão a Ti, porque Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso Senhor, Tu és o nosso Salvador. Nesta hora tão oportuna que nos reunimos para meditarmos, para estudarmos a Tua Palavra. Teu servo, pastor Isaías, já está com o pão de cada dia, um pão espiritual nas mãos, e ele vai compartilhar com a tua igreja nesta hora. E nós te suplicamos iluminação dos altos céus, para que venhamos compreender os teus propósitos para cada um de nós nesta hora, em especial esses irmãos que estão cada um nos seus lares. A tua igreja está dividida, cada um no seu lar, mas estamos unidos em Cristo Jesus. Por favor, nos ilumine nesta hora, é o que nós te rogamos em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Ok, pastor Isaías, veio a palavra do Senhor a ti e divida com a igreja da Candangolândia nesta hora. Bom dia, tudo bem, Divino? Tudo na paz, graças a Deus. Você está me ouvindo bem? Estamos sim. Tá bom assim o som? Eu, como não tive tempo de testar o som, vamos testar agora. Tá me ouvindo, né? Tá bom assim? Tá melhor assim? Agora tá melhor ou pior? Tá melhor? Melhorou. Tá melhor? Então tá bom. Então vamos assim. Agora eu não consigo te ouvir mais, porque o meu fone para te ouvir foi desligado. Agora eu só consigo ouvir a mim mesmo. Só mudar aqui para eu poder melhorar a minha estratégia aqui. Pronto. Muito bem. Nós estamos aí vivendo esse Camporim online, né? Interessante. Não tem cobra, não tem água, né? Fica ali, né? Mar guardado, evita alguns riscos, né? Se ajuda no crescimento espiritual, deve ter grandes benefícios disso. Nosso tema de hoje é começar bem e terminar bem. Nós começamos um ano de 2020 daquele jeito, né? Começamos assim, meio assustados, mas nem tanto. Depois o troço piorou. Bom, na maioria das vezes na nossa vida, nós não sabemos como começamos, não é? Não depende de nós começar, depende de nós terminar. Eu vou analisar rapidamente a parábola dos talentos e o tema abordado será começar bem e terminar bem, né? A ideia é terminar bem. Há pessoas que começaram muito bem na vida e terminaram muito mal na vida, né? Mateus capítulo 25, nós temos essa parábola dos talentos, a partir do verso 14. Um homem ausentou-se do país e chamou os seus servos. Esse homem claramente é Jesus Cristo, é ele que fala, ele que se ausentou, é ele que é o homem que se ausentou aqui. E chamou os seus servos, 3 servos, versos 15 e 16. A um deu 5 talentos, ao outro deu 2 talentos e ao terceiro deu 1 talento. Conhecemos bem uma parábola muito bem conhecida. 19 fala que depois de um tempo voltou o senhor daquele servo, para fazer o acerto de conta com a galera. E chamou, fez a reunião, chamou no escritório, né? E pegou lá e fez o acerto de cada um. O primeiro que recebeu 5 talentos, você conhece a história? Ele se apresenta e fala assim: você me deu 5, está aqui outros 5. Eu transformei em 10. O que receberá 2, você me deu 2, está aqui 4. Seus 2 transformei em 4, dobrei o talento.
O que recebeu um talento, ele... Agora, um detalhe nesses homens que recebem o talento, a Bíblia fala que imediatamente o que recebeu 5 saiu e negociou. O outro saiu de maneira igual, né, tão imediata, e negociou. O que receberam um talento, parece que ele protelou um pouquinho, demorou um pouquinho a sair, mas saiu também. Foi lá e enterrou os talentos. Por quê? No verso 25 fala por que ele enterrou. Receoso, com medo, eu escondi o seu talento, porque eu sabia que o Senhor é um homem terrível, que ajunta o que não espalhou, que colhe o que não semeou. Eu tive medo e escondi o talento. O verso 28 fala assim, trazei então, pois o talento, e dai ao que tem 10, porque aquele que tem, esse vai receber mais, e terá em abundância. Mas aquele que não tem, vai ser tirado, o servo inútil lança-o para fora, ali haverá choro. Termina assim a história. Ali haverá choro e ranger de dentes. Um talento equivale a 18 anos de trabalho. 21 quilos de prata, 6.000 dias de trabalho de um homem comum. Ou seja, um talento não é pouca coisa, um talento é muita coisa, né? Um talento é muita coisa e, às vezes, nós que temos um talento só, nós corremos grande risco de enterrar o talento. Eu não sei cantar, eu não sei pregar, eu não tenho covinha no rosto quando vou sorrir, meu olho não é azul, nem é verde, eu não sei fazer isso, eu não falo tão bem, e a gente vai e termina escondendo o talento, que não é pouca coisa, é muita coisa. Segundo a parábola, 21 quilos de prata, muita coisa. Mas o importante é começar bem. Nós precisamos começar bem. Os 3 da parábola começaram bem. O cara que tinha um talento, o servo que tinha um talento, ele estava começando bem, estava começando com algo assim extraordinário, 21 quilos de prata. Imagine, é como se ele tivesse trabalhado 18 anos e recebido tudo de uma vez. Toma aqui, suas contas passadas estão pagas, toma aqui 18 anos de trabalho, vá negociar. É um negócio muito bom. Vamos ver aqui algumas pessoas que começaram bem. Adão e Eva, eles começaram bem? Muito bem. E não terminaram tão bem, né? O fim de Adão e Eva, mesmo sendo salvos, acreditamos, ele será pior do que o início, né? Não foi tão bom, passaram por pecados, sofrimentos, para depois voltar. Quando Jesus vier, eles vão voltar, vão receber o que eles já tinham antes. Então não foi tão bem. Saul começou como rei, falava bonito, ele mesmo era bonito. Qual o problema de Saul? Excesso de confiança, baixa espiritual. Saul começou bem e terminou mal. Ele começa como rei e termina como suicida, né? Ele começou bem e não terminou tão bem. Saul terminou mal. Tem um que começou melhor que Adão. Ele começou melhor que Adão. Melhor que Eva. Ele começou no céu. E você sabe quem é, né? Lúcifer, ele começou no céu. Tu eras querubim, e te coloquei como maior lá, era o Pai, o Filho, o Espírito Santo, os 3 lá em cima, assim, depois vinha Lúcifer, né? Recebeu habilidade de Deus, era o comandante da corte celestial, bonito, forte, inteligente. Ezequiel 18 fala que na multiplicação do seu comércio, ele foi de porta em porta. Deus, eu posso fazer um trabalho melhor. Se eu assumir o comando aqui no céu, vai ser legal, vou abolir a lei, todo mundo vai estar livre. Ele foi de porta em porta como um camelô. E Deus fala, você queria subir diante dos reis te pus para que te contemple. Ele começou muito bem, né? Mas o orgulho, a inveja, a insatisfação, perdeu a capacidade de ouvir. Ele começou muito bem e vai terminar muito mal. O lago de fogo é para ele. A destruição eterna é para Satanás e seus anjos. Ele vai terminar muito mal.
Agora, ele começou bem e terminou mal. Agora eu quero falar um que começou mal e terminou bem. Esse começou mal, muito mal. Era jovem, antissocial, colérico, violento, impaciente com as pessoas, orgulhoso. Já sabe quem é? Ele era chamado de filho do trovão. Quando alguém fazia alguma coisa errada, ele, Jesus, manda descer fogo do céu e torrar essa galera aí. João, o discípulo João. João, a vida dele é exemplificada pela verdadeira santificação. Durante anos de íntima comunhão com Jesus Cristo, ele muitas das vezes foi advertido, admoestado pelo Salvador. E ele aceitou a repreensão. Deixa eu botar o óculos para ajudar aqui, porque já não está tão fácil continuar lendo. Deixa eu colocar o óculos aqui, vai ficar melhor. João, durante anos, ele viveu íntima relação com Jesus, muitas das vezes foi advertido, admoestado, aceitou a repreensão. Quando o caráter de Jesus, o ser divino, foi manifestado, João viu a sua própria deficiência. João comparou ele com Jesus, olhou para Jesus e olhou para ele. E João não ficou cego. Ele foi humilde à revelação. Dia a dia, ele constatou seu próprio caráter, seu espírito violento, observando a ternura e a paciência de Jesus. Ouviu as humildes lições que Jesus disse. E dia a dia, o coração de João foi atraído a Jesus. Até que perdeu de vista o próprio eu, por amor ao Mestre, por amor a Jesus. João não se via mais. O poder e a ternura, a majestade e a brandura, o vigor de Jesus e a paciência, diariamente encheu a alma de João de admiração. João ficou admirado com Jesus. Admirado com Jesus. Como um ser tão poderoso é tão humilde. Como um homem que pode tanto se porta assim, tão vazio, tão transparente, tão sem nada. João, ele submeteu o seu temperamento ambicioso e vingativo ao modelador poder de Cristo. E o divino amor operou na alma dele e João foi transformado. A tradição da igreja fala que João ficou muito parecido com Jesus, no sotaque, na voz, no jeito de andar, no jeito de tratar as pessoas. O filho do trovão, o discípulo bravo, passou a ser conhecido na igreja inteira como o discípulo amado, o discípulo que Jesus amava, o discípulo amado. João foi transformado. Começou mal, começou longe do Mestre, né? Porque quando o nosso coração está rancoroso, quando o nosso coração está orgulhoso, vaidoso, a gente está longe do Mestre. João começou mal, longe do Mestre, e terminou maravilhosamente bem. Recebeu luz que o transformou no discípulo amado. Agora vou falar de outro. Esse começou bem, foi para o buraco e terminou melhor do que começou. O filho pródigo. O filho pródigo, ele começou bem, né? O filho pródigo era filho mais novo. Gente, eu queria ser filho mais novo. Ser filho mais novo deve ser legal. Eu sou filho mais velho e toda furada, toda coisa errada, eu tinha que dar conta. Meus irmãos faziam o tumulto. Você largou fazer isso? Mas eu não vi. Mas não viu por quê? Era desse jeito. Então, ser filho mais novo deve ser legal, né? O filho pródigo era o filho mais novo. Ele começou bem. Ele começou rico. Ele pegou toda a riqueza do pai, do avô, do bisavô, toda a riqueza de uma família inteira, porque a terra não podia ser vendida. A terra era passada de geração para geração. A terra era algo que identificava a família, aquela pessoa. E ele estava disposto a destruir a família, destruir a história da família por causa de um desejo que ele tinha. O país distante. Ele começou bem. Ele começou realizando seus sonhos, fazendo tudo que ele queria lá no país distante. O pai colocou tudo na mão dele. Toma,
e ele partiu para o país distante. Ele começou muito bem. A Bíblia fala que ele começou cheio de amigos, gastando dinheiro a noite inteira, feliz da vida, fazendo tudo que o seu coração queria. Isso é ou não é começar bem? Ele fazia tudo que o coração desejava. Tudo ele fazia. Bem, mas aí o dinheiro acabou e ele terminou mal. Quando Jesus fala que ele foi cuidar de porcos, na mentalidade hebraica, isso era um pior castigo. E toda a audiência de Jesus pensou assim, bem feito, é isso que esse garoto merece. Ele tem que terminar aí no chiqueiro, porque alguém que faz isso com o pai, o lugar dele é aí no chiqueiro com os porcos. Mas Jesus o tira de lá, nessa parábola. Jesus o tira de lá. Ele volta para casa, recebe o abraço do pai, recebe o anel, sandália, roupa, e ele está de volta na casa do pai, numa festança de assombrar os vizinhos. Ele começou mal, ele começou bem, até bem, mas ele terminou muito melhor. Ele terminou nos braços do pai. Ele terminou recebendo o perdão do pai. Então, o filho pródigo, ele terminou muito melhor do que ele começou, né? Esse outro também começou bem. Andou com Jesus, era o mais capaz seguidor de Jesus, o mais inteligente, tinha curso superior, era o cara que era o cara. Judas. Ele começou muito bem, terminou traindo o mestre e tirando a própria vida. Ellen White, ela comenta que ao invés de andar na luz, ele preferiu seguir seus defeitos e maus desejos. Foi uma escolha do Judas. Ele preferiu seguir seus defeitos e maus. Ele escolheu isso. Ele escolheu isso. Suas paixões sombrias. Satanás o tomou completamente. Imagine um discípulo de Jesus sendo aí dominado completamente pelo inimigo da alma. Ele escolheu, não quis andar na luz. Mais um. Esse aqui ele começou mal. Ele aparece na história como assassino de inocentes, assassino de pessoas que queriam ser transformadas, ele é assassino de pessoas que queria seguir a Deus. Ele começou como um carrasco, como um perseguidor do cristianismo, aceitou a revelação de Deus, ao contrário de Adão e Eva que rejeitaram a palavra de Deus. Paulo aceitou. Esqueci de avisar para os cachorros que hoje eu ia fazer o culto aqui na sala, eles estão latindo aí. Não sei se está atrapalhando vocês, mas deve ser alguém passando. Logo eles param. Estão parando já. Ele aceitou a revelação de Deus, né? Quando você aceita a revelação de Deus, Deus abençoa você. Deus abençoa a sua vida. Deus abençoa os seus projetos. Ele não é sem luta, não é? Não estou falando que Deus tira os problemas, não estou falando isso. Estou falando que Ele abençoa você. Ele abençoa você. E quando a gente não coloca essas coisas, o casamento, a vida, nas mãos de Deus, a gente toma um negócio, a gente perde a bênção. Às vezes não acaba, mas a gente perde as bênçãos. Quando não colocamos os filhos, eles estão com a gente, mas não são nossos. A gente perde as bênçãos. Sabe? O Paulo, então, ele colocou tudo que ele tinha na mão de Deus. E como que ele terminou? Eu queria terminar que nem ele. Ele falou assim, eu combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Queridos, há uma carreira, há um combate. Nós esquecemos que há um combate, esquecemos que há uma carreira. Sabe, às vezes a gente fica patinando na vida espiritual porque nós esquecemos que tem um lugar para chegar. É uma carreira, tem um lugar. A vida cristã é uma carreira, uma guerra. Combate é sinônimo de guerra, combate é sinônimo de luta, combate é sinônimo de vitórias a ser conquistadas, combate contra nós mesmos, contra o nosso maior inimigo, às vezes somos nós, né? Quando que um combatente para? Quando que um combatente para? Só quando é vencido. Quando que um combatente deixa de combater? Só quando morre. Nós combatemos contra Satanás. Quando Satanás para de combater? Já pensou nisso? Quando Satanás para de guerrear? Ele não para nunca. Ele não tira férias.
Ele não dorme, ele não descansa. O inimigo combate. Ele combate contra criança, contra adulto, contra bebê, contra mulher. Ele não tem pena de ninguém. Só que a gente, ser humano, nós esquecemos que estamos no combate. O Paulo fala, eu combati o bom combate, eu guardei a carreira, eu guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada. Não podemos esquecer, irmãos, que estamos no combate. A nossa família é alvo do Satanás. Os nossos filhos é alvo. O seu marido é alvo. A sua mulher é alvo. Né? A gente não pode esquecer disso daí. O Paulo começou mal, muito mal. Acho que ninguém começou pior que ele, não é verdade? Gente, Paulo começou combatendo Jesus pessoalmente. Imagina, Jesus teve que aparecer para ele. Paulo, seu doido, o que você está querendo? E falar com ele. Não é? Ele começou muito mal e terminou muito bem. Quando um combatente deixa de combater, só quando morre. Nós não podemos brincar, né, de guerra com o inimigo. Não pode ser guerrinha, né? Estava comportar é vender livros, estava vendendo livros no ano 2000, na Ilha do Governador. A Ilha do Governador tem inúmeros quartéis lá, do Exército, da Marinha, todo mundo está lá, fuzileiro naval. Eu bati na casa de um senhor que na época, 2000, tinha lá uns 75, 76 anos, alto. E ele participou da Segunda Guerra Mundial. Ele participou do pelotão de infantaria. Eu fui infante. Numa guerra, o pelotão de infantaria é o que vai na frente. Então ele fala que colocaram ele no avião, lá no Rio de Janeiro, e ele desceu em algum lugar na Europa, que ele não sabe onde é que era, não sabia muita coisa. Ele falou que era bem jovem, tinha seus 18 anos, e ele foi parar lá. Eu perguntei para ele assim, o que foi mais difícil? Ele disse, olha, eu era muito jovem, estar num país que eu não conhecia foi muito difícil. Eu não tinha ideia de como era, de onde eu estava, do território, de nada. Ele fala que quando estava na floresta era assustador. Ele fala que eu ouvia os tiros dos mosquetões e ele ficava muito assustado. Ele falou também que um dia ele se perdeu do seu pilotão e ficou sozinho na floresta. O pilotão é uma unidade, a menor unidade de comando, né? Tem de 20 a 50 soldados. O pilotão na infantaria, ele é o que vai na frente. Ele vai para desarticular o inimigo. O mosquetão naquela época ele tinha só 6 tiros, não é? Então ele dava os 6 tiros, quando acabava os 6 tiros, eles colocavam a baioneta, uma faca no cano do fuzil, onde sai a munição, e agora combatiam homem a homem, faca contra faca, as baionetas. Elas são geralmente envenenadas, elas causam aí algum problema quando atingida. Então ele fala que ele se perdeu do pilotão. Ele estava com 20 ou 50 e agora ele estava sozinho na floresta. Sozinho. Ele fala que foi desesperador. E ele começou a caminhar, correr, né, tentando não ser visto para encontrar seu pilotão. E ele diz que ele estava na mata e ele ouviu um barulho muito forte, assim, um barulho muito próximo dele, no meio de umas folhas, e ele pegou e atirou. Atirou e foi ver. Quando ele chegou e foi ver, era uma égua com um cavalinho. Ele fala que os 2 tiros que ele deu atingiu o cavalinho, e ele matou o cavalinho no meio da floresta. E ele me contou, nessa hora, esse senhor de uns 75 anos, ele começou a chorar. Eu perguntei para ele o que foi pior, então ele falou do medo, ele falou de estar sozinho, falou do tiroteio, mas ele disse que a pior coisa foi matar um cavalinho. Ele dizia assim, o cavalinho não estava na guerra. Ele não estava ali na guerra. Eu só me assustei porque estava sozinho. Ele não estava ali, ele não fazia parte daquele mundo. Eu me assustei porque estava sozinho. Paulo fala, desde agora a coroa da justiça já está guardada, não somente a mim, mas Deus dá a todos aqueles a sua vinda e que guardaram o seu nome. Quando a gente fala mal de alguém, quando a gente é desleal com o pai, é como atirar aí
sabe? No cavalinho. Quando a gente se põe a falar mal da vizinha, mão da igreja, está atirando em gente que não está atirando na gente, não é? E isso ajuda a gente a terminar mal. Remorso faz a gente terminar mal. Dor de culpa faz-nos sentir mal e terminar nossa história mal, com problemas emocionais, psicológicos, né? Nós precisamos tentar fazer de tudo. Nós não sabemos, né? Nós não controlamos o nosso começo, mas nós podemos controlar como que vamos terminar na vida com Deus. Como 2000 começou para você? Perdão, como 2020 começou para você? Não dependeu muito da gente. A situação que nos encontramos hoje, ela não dependeu muito da gente, né? Como vamos terminar a corrida com Deus? Bom, aí depende da gente. Eu queria falar aqui algumas coisas para nos ajudar a terminar bem. Cuide da saúde. Estou falando para você e estou falando para mim. Eu geralmente como rápido. Comer rápido não é cuidar da saúde. Comer rápido faz mal. A senhora que escreve que muitos estão cavando a sepultura com os próprios dentes. A gente está em casa, está meio paradão aí, né? E tem pessoas que eu encontro que eu não reconheço mais, eles estão desse tamanho. Eles cresceram, gente magrinha, gente que era assim, né? Agora está assim. Era assim, agora está assim, porque está em casa só comendo, né? Cuide da saúde, cuide disso. Cuide disso. O coronavírus não é a pior doença que a gente está enfrentando hoje. Não é o pior problema. Há piores por aí e que podem atrapalhar a nossa sequência aqui e lá. Então, cuide da saúde. Crê que fomos colocados por Deus nesse mundo à frente da sua igreja, sabe? À frente do seu povo. Nós somos colocados à frente dos vizinhos para fazer as coisas acontecerem. Acredite nisso. Nós não podemos ser tão passionais, tão Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Nós precisamos tomar o pulso da coisa, pelo menos, né? Da nossa vida com Deus. E fazer aí. Espera que o marido saia à frente da pregação, saia à frente do testemunho. Os maridos esperam que a esposa saia à frente no cuidado da saúde, no cuidado aí dos filhos. Então, os filhos esperam que os pais saiam à frente para testemunhar, para orar, para falar de Jesus. A igreja espera que os líderes, você e eu, saímos à frente. Ele espera que o pastor saia à frente, o filho espera que o pai saia à frente, que a mãe saia. O irmão menor quer seguir o irmão mais velho, né? A classe da escola sabatina é um pilotão. E os professores são os comandantes, o diretor da escola sabatina, ele é o capitão da coisa, né? Vou começar e se eu errar, começa de novo. É melhor errar e começar de novo do que não fazer nada. Aquele que observa os ventos nunca há de ceifar. Não fique idolatrando o problema. O cara que recebeu um talento, ele ficou idolatrando o problema. Peraí, eu recebi um talento. O meu Senhor é homem violento. Imagine você pensar assim do seu Deus. Ele colhe o que não plantou. Ele ajunta o que não semeou. Ele é terrível. Então ele teve medo. Ele teve medo de negociar o que recebeu. Então ele vai em terra. E o Jesus, quando volta, fala assim, rapaz, se você tivesse colocado no banco, eu teria recebido com juros, eu não estaria bravo com você. O que ele está falando? Se você tivesse feito o mínimo, estaria bom. Sabe, há pessoas que não fazem nem o mínimo. Às vezes a gente se encontra em situações que parece que as mãos estão atadas, né? Eu entendo isso. E a gente não consegue fazer nem o mínimo que a gente pode, o mínimo que a gente sabe, né? Pois é bom a gente esticar aí e tentar fazer. Não fique idolatrando o problema. Vamos cuidar da crítica. Vamos elogiar. Eu gosto de dirigir comissão de nomeações. Na comissão de nomeações, eu não deixo ninguém criticar ninguém. Eu falo assim, vamos escolher a melhor pessoa. Você vai indicar o nome e vai elogiar. Acaba rápido a comissão, porque a gente não sabe elogiar.
Você quer que o fulano seja diretor disso. Por quê? Me fala as qualidades. Eu quero saber o defeito. Você não quer Cicano, quer Dona Joana, me fale as qualidades. Rápido, olha, ela é legal, ela chega no horário. E não aprendemos isso, né? Deus olha para a gente diferente. Ele olha para o ser humano diferente. Deus olha para a gente, seres maus, pecaminosos, errados, e vê o melhor em nós. Vê o melhor em nós. E Deus, ele coloca muita esperança na gente, nas pessoas, né? E nós temos que colocar também. Tempo, tudo tem seu tempo. Cuidado com o tempo. A gente que está em casa, pessoas que estão em casa com muito tempo e fazendo menos coisa que antes. Há pessoas que estão em casa, antes ela fazia o culto, agora não faz mais, porque não dá tempo. Não pega tanto. Estamos fazendo menos que antes. Né? O tempo não é bom nem mal. O tempo não é bom nem mal. Não é um carrasco. O tempo simplesmente passa. Um plano de leitura, né? Todo ano, lê pelo menos um livro. Eu fui pastor lá em São Gonçalo, na igreja do São Lourenço. E um dia eu falei sobre o tempo, falei sobre que lá tinha muitos jovens, numa comunidade, a igreja, falei sobre estudar, sobre ir atrás, sobre se esforçar, usar bem o tempo. Uma senhora casada, avó, ela resolveu estudar. Ela hoje é psicanalista. Um dia ela me mandou uma mensagem no zap: eu estou me formando aqui, eu quero agradecer, pastor, porque o senhor falou sobre o tempo, sobre usar bem o tempo, e eu fiz isso. Eu já estava em outro lugar. O tempo não é bom nem mal, ele passa e passa para todo mundo. Como você vai usar o seu tempo? É contigo. Todo ano, tire tempo para ler, tire tempo para a família, para o evangelismo, tire tempo para ajudar a sua igreja a crescer, né? Um dia você vai querer contar história. E que história você vai contar? Olha, eu recebi 5 talentos, está aqui 10, recebi 4, 2, está aqui 4, recebi 1, eu perdi o talento que eu tinha. Porque no final, ele perde, né? Ele perde. Para terminar, eu quero contar a história de uma irmã. Uma irmã me buscou uma vez na comissão. Ela nunca ia na comissão. Ela era diretora do Ministério Pessoal da igreja, mas ela não ia na comissão. Ela não participa, não. E a igreja aceitava ela assim. Um dia ela foi, e falou assim: olha, eu estou fazendo 50 anos que fui batizada. Eu quero fazer um culto de gratidão na igreja. Falei, tá. Que dia vai ser? Ela vai ser de tal a tal. Eu falei, uma semana? Falei, que irmã folgada, quer fazer uma semana de culto de gratidão no aniversário da irmã folgada, pensei. Ela, quero fazer uma semana. O que você vai fazer? E ela, eu vou pregar a semana inteira. Eu falei, mas que irmã abusada. Ela vai fazer uma semana para comemorar o aniversário dela e vai pregar a semana inteira. Irmã, fala o que você quer. Na comissão. E ela falou, pastor, eu quero chamar todo mundo que eu dei. Ela foi obreira bíblica. Ela foi ministério pessoal muitos anos na igreja. Quero chamar todo mundo que eu dei estudo bíblico, todo mundo que eu trabalhei nesses 50 anos, todo mundo que eu conheci. Eu quero chamar para a igreja e eu quero pregar para eles de novo. Quero contar, quero que alguns dê testemunho que estão com Jesus, para que os outros vejam. Falei, que ideia fabulosa. Falei, irmã, toca o barco aí. Não levei muita fé não, né? Mas, queridos, foi culto cheio a semana inteira. Irmã Madalena, semana inteira. Eu passava lá para olhar, cheio, visitas, houve batismo no final, bênção. Passou uns tempos, uma outra irmã, na outra igreja, falou assim, eu quero fazer meu culto também, pastor. Acho que rolou assim, sabe? Mulher tem esse negócio, né? Não quer perder para outra, e ela também fez o culto dela. E toda vez que ela me via na porta da igreja, pastor, vai lá em casa para a gente ver o culto. E eu pensei, a outra não fiz nada, ela fez tudo. Pastor, um dia ela me deu uma dura na porta. Pastor, você não vai lá em casa não para dissertar meu culto? Eu falei, minha irmã, mas eu tenho que ir lá. Vamos lá, pastor. Aí eu fui na casa dela. Cheguei lá. Bom, irmã, vamos lá. Meu padrão ficou sendo a irmã anterior, né? Vamos lá. Essa não ia ser uma semana não, um dia só. Vamos lá, vamos fazer aqui. Tantos anos, tá? Como a senhora conheceu Jesus? Quem falou? Como é que foi? Ela contou tudo. Eu fiz ali para falar lá no sermão no dia, né? Um histórico da vida dela. E perguntei para ela, irmã, quantas pessoas você levou para Jesus nesses 50 anos? E ela me falou assim, ela tomou até um susto. Nenhuma, pastor. Eu falei, como assim, irmã? Ela, nenhuma. Eu falei, você não levou nenhuma? Não, mas ninguém. Quase que eu falei, irmã, a gente tem que comemorar aqui, não.
Mas ninguém. Ela, fulano, eu falei com fulano, que falou para o meu sobrinho. Os sobrinhos, sabe? Um dia a gente vai querer contar a história. Quando você vai aqui na parábola dos dons, o primeiro que recebeu 5, ele transformou em 10. Ele ficou feliz e ele recebeu do mestre. Olha, bem está, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do seu Senhor. Para o segundo, a mesma coisa. Para o terceiro, ele falou assim, servo mau e negligente. Lançai para fora. E aí vai haver choro e ranger de dentes. Olha, o Deus que nos faz sorrir também nos faz chorar. Ou há de nos fazer chorar. Né? O Deus que nos abençoa, ele também há de lançar-nos a própria sorte. Ali, se você chorou, se você recebeu os seus dons, os seus talentos, está seguindo com Deus, ele fala para você, eu vou enxugar dos olhos toda lágrima. Mas se nós formos negligentes, deixar esse mundo engolir a gente, ele mesmo vai fazer a gente chorar. Entende? Ele mesmo vai fazer a gente chorar. Então, queridos, aproveite seu tempo. Eu sei que a nossa quarentena basicamente já passou, não é? Basicamente, hoje as escolas aqui não funcionam, as crianças saíram a primeira vez para a igreja agora, para esse Campori, online, ainda é online. Você já tem tempo com seus filhos, tempo com as crianças, aproveite o tempo. Desenvolva um novo hábito. Crie o hábito da leitura, o hábito de visitar pessoas que precisam de atenção, hábito de comunhão com Deus, reforce isso, melhore isso. A necessidade de testemunhar é uma necessidade para o povo de Deus, né? Então, queridos, vamos aproveitar bem isso, tá bom? Cada um vai fazer do seu jeito, no seu tempo, no seu momento. Deus não quer tudo igual, né? Não é uma forma, cada um vai fazer do seu jeito, ao seu tempo. Mas precisamos nos entregar a isso, né? Cuidado da família, cuidado dos filhos, porque depois não tem mais jeito, né? Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua vida. Eu não sei como que foi o início de 2020 para você, mas sabemos como que podemos terminar. Talvez não vamos terminar com a condição financeira, com a viagem, com as férias que nós pensamos, mas nós podemos terminar bem no terreno espiritual. Nós podemos terminar bem no terreno emocional. Nós podemos terminar bem no terreno sentimental. Se a gente cuidar dessas coisas agora, porque depois não tem mais jeito, né? Depois não tem mais jeito. Um dia feliz, um sábado agradável, que Deus te abençoe. Amém. A gente ora e termina? É isso, Gerardo? Ora e termina? Então vamos lá. Obrigado, Eterno, pelo seu cuidado, obrigado pelas bênçãos, obrigado por esse Campori online. Venha abençoar os meninos e meninas da igreja, os meninos e meninas da nossa comunidade, que o Senhor os bendiga. Venha abençoar as famílias, Senhor. Venha abençoar aí a vida espiritual, a necessidade de cada um deles. Nos dê o teu Espírito Santo por companheiro nesse dia, que possamos usufruir da sua companhia, da tua presença conosco. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, um abraço aí, Deus abençoe. Fica com Deus. Obrigado, pastor. É isso aí, portanto, pastor Isaías vai estar amanhã conosco mais uma vez, né, pastor? Então, amigos, tchau, tchau a todos. Deus abençoe cada um. Em nome de Cristo Jesus, um feliz restante de sábado a todos. Feliz sábado. Bom sábado, amigos. Deus abençoe. Feliz sábado a todos. Obrigado, pastor. Feliz sábado! Feliz sábado para todo mundo. Senhor, em mim habitar, pois quero ser templo teu. Quando eu sair deste lugar, que Jesus permaneça.
em mim. Permaneça em mim. Permaneça. Irmão Edilson, tudo bem com você e a família? Permaneça em mim, meu Senhor, permaneça em mim. Oi, Giovana! Venha habitar, pois quero ser templo teu. Quando eu sair deste lugar, que Jesus permaneça. Ai, Giovana, que não. Fala com a titia Cruz. Oi, titia Cruz. Bom sábado, gente. Ei, Até mais. Prato, boa lição, hein?